Para o ser humano, em todas as épocas, o importante é ser feliz. O importante é a felicidade e o prazer. Em nosso mundo contemporâneo, o materialismo é um dos prazeres mais evidentes em suas formas de consumismo e de fé. O mundo se tornou muito mais apaixonado por aquilo que é material, em detrimento das coisas que não podem ser vistas. No campo religioso, a fé, que de acordo com as Escrituras, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, transformou-se em uma espécie de muleta para explorar as necessidades existenciais das pessoas, e fé, no contexto religioso contemporâneo, é apenas um sentimento subjetivo que deve, com certeza, ser confirmado com realizações concretas. Em outras palavras, a validade da fé depende do quanto ela é demonstrada objetivamente por meio das bênçãos materiais, concretas e numeráveis. Uma consequência da racionalização e da desumanização. Portanto, as necessidades humanas, quer sejam religiosas ou não, elas passam pela questão do quanto se tem e não do que se é. E por causa de tudo isso, a doença do século presente é a depressão e o pânico. Porque a alma do ser humano sente um vazio que o dinheiro, a tecnologia, a beleza, a fama, o sucesso profissional, o casamento, os filhos, os diplomas, a saúde, nada que se tem pode preencher. E na contramão de tudo isso, nós lemos em 3 dos 4 evangelhos, Jesus falando que para ser um discípulo dele, existem condições. Isso mesmo. Ser um discípulo de Jesus não é para todo mundo. Ele diz que ele pode curar a alma. Ele diz que ele pode transformar o ser humano. Mas ele diz também que para ser discípulo dele, existem condições. Na verdade, se você observar os evangelhos com cuidado, você vai ver que Jesus nunca correu atrás de discípulos. Jesus não fez apelos emocionais como nós vemos em muitos lugares, para que as pessoas o aceitassem. Jesus nunca implorou a quem quer que fosse para que o seguisse. Sabe por quê? Ele disse que veio para dar vida e vida em abundância, mas não é para todos. Ele impôs condições para os candidatos a discípulos. É sobre essas condições que nós vamos refletir nessa mensagem de hoje. Os textos que falam sobre essas condições estão lá em Lucas 9:23, Mateus 10:38 e Marcos 8:34. Aliás, esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles apresentam a vida de Jesus sob pontos de vista semelhantes. A leitura desses 3 textos já deixa claro quais são essas condições: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Talvez você esteja surpreso de que Jesus imponha condições para quem deseja ser discípulo dele. Isso parece muito diferente do que você ouve e vê nas igrejas e nos programas de televisão. Em algumas igrejas e na TV, com frequência, as pessoas são chamadas a seguir a Jesus com promessas de sucesso, de saúde, de prosperidade. Apresentam Jesus como um coitadinho pregado na cruz, esperando que você tenha piedade dele e venha segui-lo, venha frequentar a igreja.
E muitos pregadores, alguns muito bem intencionados, fazem assim: em vez de apresentarem as condições para alguém se tornar discípulo de Jesus, e ao invés de discipular as pessoas, apresentam as condições para ser discípulo, acenam apenas com os benefícios para ser discípulo de Cristo. E sem perceber, essas pessoas fazem uma propaganda enganosa. Isto é, em suas igrejas, elas usam letras garrafais para falar dos benefícios de ser discípulo de Jesus. E usam letras miúdas para mostrar as condições para se tornar discípulo. Parece com aquelas propagandas de eletroeletrônico, em que ninguém consegue ler as letras miúdas que ficam no final da página. Muitas pessoas, então, ouvem essas propagandas a respeito de Cristo, decidem segui-lo, mas não compreendem que seguir a Cristo tem implicações em nosso modo de ver e viver a vida. Então as pessoas decidem seguir a Jesus simplesmente porque querem receber as bênçãos. E depois essas pessoas contam o que conquistaram nas propagandas de televisão. É claro que os discípulos de Jesus terão sucesso, porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas, quando os problemas vêm, elas começam a questionar: como assim? Cadê o céu de brigadeiro? Cadê a prosperidade? Cadê as bênçãos? Cadê só as coisas boas? Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Esquecem do livro de Jó, esquecem do livro de Salmos, porque muitas vezes os pregadores não dizem: você tem que ler a Bíblia. Porque se as pessoas forem ensinadas a ler a Bíblia, elas vão aprender que os heróis da fé passaram por muitas dificuldades. Elas esquecem também de tudo que os profetas passaram. Esquecem principalmente do livro de Atos e de todo o Novo Testamento. Esquecem das histórias dos heróis da fé. É uma história de luta. E o que pode acontecer com as pessoas que se aproximam de Jesus assim, sem saber que existem condições para ser discípulo dele? Na primeira dificuldade que essas pessoas enfrentam, muitas delas descobrem que não estão dispostas a aceitar as condições apresentadas por Jesus. E então, decepcionadas, elas se entristecem. Sentem-se como consumidoras enganadas, reclamando pelos direitos que acham que elas têm. As igrejas estão cheias de consumidoras de fé, pessoas que vão para as igrejas achando que vão ter dinheiro para pagar as suas contas, que vão passar no concurso, que vão ter de volta a pessoa amada na palma da sua mão, que vão achar um marido, que a sua mulher vai voltar para casa e por aí vai. E elas vão seguir a Jesus por causa dessas coisas. Mas com Jesus sempre foi diferente. Ele não corria desesperado à procura dos discípulos, como fazem alguns hoje. Ele não negociava oferecendo carro, casa e saúde em troca de felicidade e de fidelidade a ele. Em vez disso, Jesus falava por parábolas. E as pessoas ficavam sem entender, mas quem queria ia atrás dele. Jesus Cristo apresentou condições que as pessoas devem atender se realmente quiserem segui-lo. Seguir a Jesus não é de qualquer jeito. Havia e ainda hoje há condições. Há inclusive um pré-requisito. Antes, porém, das condições para se tornar um discípulo de Jesus, há um pré-requisito. O pré-requisito é que você precisa querer. Eu e você precisamos querer seguir a Jesus. Eu vou ler Mateus 16, 24 e diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer.
se alguém quer. Ninguém se torna discípulo de Cristo porque a mulher quer, porque o filho quer, porque o marido quer, porque o amigo quer, porque o parente quer. Porque muitos insistem para que eles querem. É você que tem que tomar essa decisão. A própria pessoa precisa querer. Ninguém também deixa de seguir a Jesus porque o marido impediu, porque a mulher impediu, porque a mãe atrapalhou, porque o filho impediu. Eu aceitei a Jesus com 14 anos. E todos os dias, quando eu voltava da igreja, eu ia com os vizinhos escondida no carro deles. Quando eu voltava da igreja, minha mãe e meu pai estavam me esperando com um sermão, mas nem por isso eu abandonei a Jesus, porque eu queria a Jesus. Eu queria. Uma vez eu fui proposta para fora de casa, porque eu seguia Jesus, mas eu queria a Jesus. Ninguém é empecilho para você seguir a Jesus. O primeiro pré-requisito é que você tem que querer a Jesus. Isso é algo muito sério e por isso é necessário que se diga com a máxima clareza: quem aceita Jesus por causa do desejo das outras pessoas, verdadeiramente ainda não é um discípulo de Jesus Cristo. É claro que pode vir a ser, mas ainda não é. Por mais difícil que seja, se você realmente não quer ser um discípulo de Cristo, seja sincero consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Pare de fazer de conta. Pelo menos a sua sinceridade e a sua transparência serão reconhecidos. Mas saiba também que Cristo ama. Ele o ama profundamente e que Ele trabalha dia e noite para que você perceba o amor dEle por você. Ele morreu por mim e por você. O desejo dEle é que todos se salvem. O desejo dEle, Ele morreu por toda a humanidade. Mas para segui-lo, Ele quer que você queira. Se você tem convicções de que deseja ser um discípulo de Jesus, o pré-requisito já está cumprido. Se alguém quer vir após mim, vamos agora às condições. A primeira condição é negar-se a si mesmo. Como vimos, são 3 condições. É importante perceber que é o próprio Jesus Cristo quem apresenta essas condições. Não é uma invenção minha, não é história da carochinha, não é história de alguém que ouviu falar sobre a existência dessas condições. Jesus mesmo falou sobre elas: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Então, isso é coisa séria, que merece a nossa atenção. Hoje estamos buscando a orientação do Espírito Santo para compreender o significado da primeira dessas condições, negar-se a si mesmo. E eu penso que é preciso desfazer 2 enganos sobre o que significa negar-se a si mesmo. O primeiro engano é que negar-se significa mentir sobre quem você é. Não é isso que Jesus está dizendo. Isso não é verdade. Não é necessário negar a sua origem. Não é necessário negar os seus medos, as suas angústias, os seus pecados, o seu passado, o seu presente para tornar-se discípulo de Jesus. Negar-se a si mesmo não significa anular-se como pessoa. Não significa rejeitar a sua identidade. As mudanças que Deus deseja realizar em sua vida precisam começar com quem você é hoje. Aonde você está agora. Na sua caminhada como discípulo, você será moldado, eu e você, à imagem de Cristo. Isso é verdade. Mas o ponto de partida é hoje. É agora. Então negar-se não é mentir a seu respeito. Não é mentir a meu respeito. O segundo engano é que negar-se seja flagelar-se, buscar sofrimento como uma forma de punição ou de glória própria. Há muita gente que entende assim, que negar-se é se privar de qualquer prazer da vida, é de sofrer, entre aspas, por amor a Cristo. Mas Deus não se alegra com a nossa dor, ainda mais se essa dor for algo que procuramos para nós mesmos.
para nos sentirmos mais dignos de receber algum benefício especial de Deus. Isso é vaidade. Os seguidores de Jesus certamente passarão por aflições, mas negar-se não é correr atrás de sofrimento para si mesmo. Jesus disse que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. Desfeitos esses dois enganos, devemos avançar em busca de compreender o que Jesus quis dizer, o que é negar-se a si mesmo. E por que precisamos saber o que é negar-se a si mesmo? Porque essa é a primeira condição para alguém se tornar discípulo de Jesus. A melhor maneira de descobrir isso é observar as Escrituras. Nos Evangelhos há muitos registros sobre a vida e o ministério de Jesus, que podem nos ajudar a saber o que é negar-se a si mesmo. Mas nós vamos falar sobre João Batista. Para compreender o que é negar-se a si mesmo, vamos prestar atenção ao encontro de alguns sacerdotes e levitas com João Batista. Certa vez, alguns deles foram enviados ao profeta para descobrir se ele era o Messias. E foram até ele, e uma das falas mais conhecidas de João Batista é quando se referiram a ele e ele diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista também disse que não se achava digno sequer de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Esse trabalho de desamarrar correias era um trabalho feito pelos escravos, e ele disse que não era digno de fazer isso. Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Então parece que João era uma daquelas pessoas que aprendeu a negar-se a si mesmo. Embora fosse um sujeito excêntrico que sobrevivia à base de gafanhoto e mel, João era um profeta reconhecido e querido pelo povo. Já as autoridades religiosas, embora reconhecessem João, não era simpático. Ele estava no meio das pregações e apareceu então essa comissão e perguntou a ele: quem és tu? O que dizes de ti mesmo? Olha as perguntas. Quem és tu? O que dizes de ti mesmo? O que é que João deveria dizer sobre ele mesmo? O que você responderia? A primeira resposta dele: eu não sou Cristo. Às vezes, servindo a Jesus Cristo, as pessoas nos confundem. E nós temos que deixar claro sempre que nós não temos nada para dar para as pessoas. Quem cura, quem liberta, quem tem os dons é o Senhor Jesus. Amém. Ser o Messias poderia render a João Batista muitas honras, mas João sabia também que sustentar essa mentira não seria nada fácil. Por isso, ele foi rápido em dizer: eu não sou Cristo. O discípulo de Jesus, ele tem que aprender sobretudo a saber, tem que aprender e saber que toda a honra e toda a glória é dele. Nós não temos nada. Quem cura é ele, quem salva é ele, quem liberta é ele, quem tem poder é ele, quem tem unção é ele. Outro equívoco que acontece com algumas pessoas é que elas sofrem mais do que deveriam, simplesmente porque resolvem carregar o mundo nas costas e agir como se fossem o próprio Deus. É preciso reconhecer quem somos. Não somos deuses. Somos limitados e, na maioria das vezes, não sabemos lidar com os problemas à nossa volta e com os problemas dos outros. Deixa que Deus lide com os problemas das pessoas. Nós não podemos ser deuses na vida das pessoas. É verdade. João confessou que não era o Cristo. Ele preferiu ser apenas quem ele era e dizer não para a tentação de assumir o lugar de Cristo. Ele poderia ter saído dali carregado nos braços pelos sacerdotes e levitas, mas ele preferiu ser verdadeiro sobre si mesmo, ainda que isso fosse constrangedor. O que o exemplo de João nos ensina? A atitude de João nos ensina que negar-se a si mesmo é você se colocar na dependência de Deus, tanto para a sua vida, como para a vida daqueles a quem você ama. Não tente ser Deus. Nós não gostamos de ver as pessoas que nós amamos sofrendo,
Mas muitas vezes nós fazemos essas pessoas sofrerem porque nós tentamos ser Deus na vida delas. Negar-se a si mesmo é nos colocarmos na dependência de Deus e pararmos de agir como se pudéssemos controlar o nosso destino e o destino daqueles a quem amamos. Dizer a verdade sobre nós mesmos e confiar no Senhor. Essa semana colocaram nas minhas mãos uma decisão muito importante a respeito de um ente querido da nossa família. Ela está com câncer numa fase muito avançada e ninguém na família quis tomar uma decisão a respeito de tomar um certo medicamento. Ninguém. E a pessoa também estava em dúvida sobre tomar o medicamento. E aí disseram: Mara, você decide. E graças a Deus foi numa semana de consagração. Porque as pessoas sabiam também que eu ia orar. Na hora eu não disse nem sim, nem não. Orei e continuo orando. Redigi a ação, orando. Eu não me arvorei, deixa comigo, eu resolvo. Eu sou advogada, deixa comigo. Não, irmãos. Consultei médicos, consultei a OAB, consultei muitas coisas, mas ainda não tomei a decisão. Estou esperando nele, irmãos. Está tudo pronto. A parte profissional está pronta, mas eu estou esperando nele, o sinal verde dele. Conversei com ela. Vamos esperar, minha tia, mais uma semana. Vamos esperar. Estou orando. A gente não pode se arvorar de ser Deus. Às vezes a nossa decisão, no nosso afã de resolver o problema dos nossos amados, pode prejudicar. Eu já tenho notícias de pessoas que não vão fazer e tomou um medicamento que apressou a morte da pessoa, de uma família conhecida, um medicamento que veio de fora. Então a gente tem que seguir primeiro a orientação de Deus. Não vamos nos arvorar, vamos orar, tomar as decisões com base naquilo que Deus manda para as nossas vidas. E outra coisa que João Batista disse: eu não sou Elias. Perguntaram para ele se ele era Elias. Havia profecias que afirmavam que o Messias viria no espírito de Elias. Alguns achavam que o Messias era o próprio Elias que retornaria dos mortos. Então eles perguntaram a João Batista: tu és o Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? O profeta disse: não. Elias era um profeta do passado, muito admirado. Imagine só ser confundido com Elias. Sem dúvida era uma grande honra, mas Deus não quer que você seja uma cópia de ninguém nessa terra, senão que você seja semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Ele lhe fez único e está agindo em sua vida. Há muitas coisas que Deus deseja fazer através de mim e de você, mas é preciso que eu e você não sejamos cópia de ninguém. Nós somos únicos. Quanto sofrimento acontece quando queremos ser iguais ou fazer da mesma forma que A, B ou C e acabamos perdendo a nossa identidade. Não copie a identidade dos outros. Descubra a sua. Não copie o sucesso dos outros. Deixe Deus ser original na sua vida. Você é único. Pare de fingir ser quem você não é. Não deixe que alguém diga quem você deve ser. Não é assim que Deus age. Negar-se a si mesmo é uma jornada em busca da nossa verdadeira identidade. É dizer não para as tentativas de nos tornarem quem nós não somos. João não aceitou ser chamado de Elias. Você também precisa rejeitar as tentativas de fazer de você uma cópia de outra pessoa. Todos nós somos originais. A minha e a sua identidade estão em Deus. Depois de 2 nãos,
a comissão que fora procurar João Batista começou a entrar em desespero. Afinal, quem era aquele homem? Eles precisavam voltar e dizer algo àqueles que o haviam enviado. Então eles insistiram. Disseram-lhe, pois, quem és? Nós temos que dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Então João Batista fez uma afirmação muito estranha, muito enigmática. Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Por que ele respondeu isso? Porque lá em Isaías estava escrito a respeito dele, que ele viria à frente do Senhor, prepararia o caminho, e ele andaria pelo deserto, comeria gafanhoto, e diria que ele é a voz que clama no deserto. João falou isso com convicção, porque por que ele disse isso? Ele é aquele, quem é você? Eu sou aquele que Deus diz que eu sou. O que dizem de você, João? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Para negar-se a si mesmo, João aprendeu a buscar em Deus e na sua palavra a verdade sobre si mesmo. Eu sou a voz que clama no deserto, porque foi isso que Deus afirmou que eu sou. E você, minha irmã e meu irmão, você quer saber o que Deus diz sobre você? Quem é você? Que você foi criado à imagem e semelhança dele. Você é amado a tal ponto que ele entregou seu filho à morte. E hoje nós estamos aqui para lembrar o sacrifício dele na cruz por mim e por você. Que em Cristo você já venceu a morte. Você é uma nova criatura. Eu e você somos herdeiros da vitória de Jesus sobre a potestade. Lá em Pedro está escrito, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Podemos confiar nele, porque ele é digno de confiança. Ele é fiel e verdadeiro. Há muitas outras palavras de Deus a respeito de você. Você precisa ler as Escrituras com dedicação e descobrir tudo aquilo que ele fez por você e por mim. Então, a cada nova descoberta, viva conforme a sua identidade em Cristo. Isso é que é ser uma nova criatura. Hoje em dia, muitos pregadores tentam atrair as pessoas falando sobre as bênçãos de ser discípulo, mas eles esquecem de explicar que há condições para alguém seguir a Jesus. Uma delas é que aquele que deseja segui-lo deve negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é desistir de tentar ser Deus. É abrir mão de tentar controlar a sua vida e reconhecer que depende completamente do Senhor. É parar de levar o mundo nas costas e confiar naquele que tem o mundo em suas mãos. Negar-se a si mesmo é desistir de tentar ser quem você não é e não tentar copiar os outros nem invejá-los. É parar de fingir ser quem você não é. Se reconhecer original e aceitar com gratidão tudo aquilo que você é em Cristo. Negar-se é abrir mão do que você pensa que é e do que os outros dizem que você é, para se tornar aquilo que Deus fez e disse a seu respeito. Aquilo que Deus diz que você é e que Ele quer fazer de você. Foi assim com João Batista e precisa ser assim com cada um de nós. Você quer seguir a Jesus? Isso é um excelente começo. Todos nós precisamos querer. Foi Deus quem plantou esse desejo no seu coração. Que tal o desafio de negar-se a si mesmo? Que tal desistir de tentar ser Deus? Desistir de fingir ser quem você não é? Que tal tomar posse daquilo que Deus fala a seu respeito? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por sua palavra.
Obrigado, Senhor, porque não é para todo mundo, mas nós queremos ser seus discípulos. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos negar a nós mesmos. E precisamos, Senhor amado, seguir os teus passos. Obrigado, em nome de Jesus.